Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Hoje é terça-feira, dia 14 de novembro de 2023 e nós vamos juntos novamente dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres, né? Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto das lições, que é o julgamento final. A segunda vinda de Cristo dá ao Filho de Deus esta dádiva: ouvir a voz por Deus proclamar que aquilo que é falso e que o que é verdadeiro jamais mudou. E é esse o julgamento no qual a percepção chega ao fim. Em primeiro lugar, vês um mundo que aceitou isso como verdadeiro, projetado a partir de uma mente agora corrigida. E com essa vista santa, a percepção dá uma bênção silenciosa e em seguida desaparece com a sua meta realizada e a sua missão cumprida. O julgamento final do mundo não contém nenhuma condenação, pois vê o mundo totalmente perdoado, sem pecado e inteiramente sem propósito. Sem causa e agora sem função na visão de Cristo, ele simplesmente se desvanece no nada. Ali nasceu e ali também termina. E todas as figuras de sonho em que o mundo começou se vão junto com ele. Os corpos agora são inúteis e, portanto, se desvanecem, porque o Filho de Deus é sem limites. Tu, que acreditaste que o julgamento final de Deus condenaria o mundo ao inferno junto contigo, aceita esta verdade santa. O julgamento de Deus é a dádiva da correção que ele concedeu a todos os teus erros, libertando-te deles e de todos os efeitos que algum dia pareceram ter. Ter medo da graça salvadora de Deus não é senão ter medo da liberação completa do sofrimento, da volta à paz, à segurança e à felicidade, e à união com a tua própria identidade. O julgamento final de Deus é tão misericordioso quanto cada passo no plano que ele designou para abençoar o seu filho e chamá-lo de volta à paz eterna que compartilha com ele. Não tenhas medo do amor, pois só ele pode curar toda a tristeza, enxugar todas as lágrimas e despertar gentilmente do seu sonho de dor o filho que Deus reconhece como seu. Não tenhas medo disso, a salvação pede que lhe deis as boas-vindas, e o mundo aguarda que aceites isso com contentamento, pois isso o libertará. Este é o julgamento final de Deus. Tu ainda és o meu Filho Santo, para sempre inocente, para sempre amoroso e para sempre amado, tão ilimitado quanto o teu Criador, completamente imutável e para sempre puro. Portanto, desperta e volta para mim. Eu sou o teu Pai e tu és o meu Filho. Muito bem. E aqui a gente está, hoje estamos na lição 318, que diz assim: em mim, o meio e o fim da salvação são um só. Em mim, o meio e o fim da salvação são um só. Em mim, Filho Santo de Deus, todos os papéis do plano do céu para salvar o mundo são reconciliados. O que poderia entrar em conflito se todos os papéis têm um só propósito e um só objetivo? Como poderia haver um só papel isolado, de maior ou menor importância que os outros? Sou o meio pelo qual o Filho de Deus é salvo, porque o propósito da salvação é o de achar a ausência de pecado que Deus colocou em mim. Fui criado sendo aquilo que busco. Eu sou a meta que o mundo procura. Sou o Filho de Deus, seu único e eterno amor. Sou o meio e também o fim da salvação. Meu Pai, que neste dia eu aceite o papel que me ofereces no teu pedido de que eu aceite a expiação para mim mesmo. Como é que eu salvo o mundo? Como é que eu salvo o mundo das dores,
da tríade ímpia, pecado, culpa e medo, das guerras. Falamos das guerras na live de domingo. Se você ainda não assistiu e esse tema te toca de alguma maneira, por favor, assista, tá? Se esse tema tira a sua paz, às vezes não tira, né? Mas se tira a sua paz, por favor, assista, né? E aí ele termina: pois assim, aquilo que por meio dela se reconcilia em mim, se reconcilia contigo com a mesma certeza, tá? Então, meu Pai, que neste dia eu aceite o papel que me ofereces no teu pedido, de que eu aceite a expiação para mim mesmo, pois assim, aquilo que por meio dela se reconcilia em mim, se reconcilia contigo com a mesma certeza. Em mim, o meio e o fim da salvação são um só. Então, a salvação, ela acontece através de mim, né? Deus só pode me ajudar se eu permitir que ele haja através de mim para corrigir a minha mente e, por conseguinte, acertar a minha vida, né? Lembrando daquela frase da Marianne Morrissey: Deus só pode fazer por nós aquilo que ele pode fazer através de nós. Deus só pode fazer por nós aquilo que ele pode fazer através de nós, tá bom? Então isso é muito importante que nós nos lembremos disso, tá bom? E aí, como é que é isso dentro da nossa jornada de cura da criança interior? A criança interior ferida, ela, não apenas ela, né? Mas em boa medida, ela governa as suas crenças egóicas, né? Então, aquelas percepções que você teve do mundo na sua infância se condensaram em crenças, né? Se condensaram em crenças. E essas crenças hoje governam a sua vida. E a maioria delas, infelizmente, é egóica. A maioria dessas crenças é egóica. O que eu quero dizer quando eu digo que uma crença é egóica? Eu quero dizer que essa crença tem como fundamento a tríade ímpia: pecado, culpa e medo. Que essa crença tem como fundamento o sistema de pensamento do ego, de falta, de limitação e de separação. Citando o Tom Eckhart, tá? Então vamos pegar uma crença: homem não presta, né? Então vamos olhar essa crença. Essa crença é fácil da gente ver que ela é egóica. Ela é um pensamento de ataque. Homem não presta. Não tô nem atacando um homem só. Tipo assim, o meu vizinho não presta. Não, homem não presta. Aí tem outra: homem é tudo igual. Vamos olhar homem não presta. Homem não presta é um pensamento de ataque, é um julgamento contra o meu irmão. Mas eu já sei, porque eu estudo um curso em milagres, que o meu irmão é o meu salvador, né? Homem não presta, quando eu generalizo, também é um pensamento de escassez. Por quê? Porque, ora pois, não tem um homem no mundo que preste. Que mundo escasso. Nenhum homem presta. Todos os homens não prestam, né? Então ela é claramente uma crença egóica. Vou provar para vocês com mais um atributo dela. É uma crença que me separa do outro. No caso, os homens. É uma crença que limita a minha vida. É uma crença na qual eu projeto o pecado que está dentro de mim no próximo. É uma crença na qual eu culpo o outro. E é uma crença na qual eu tenho medo do outro. Porque esse homem não presta, o meu medo dos homens, ele pode até estar oculto.
Ele pode até estar inconsciente, mas ele tá lá. Então chegou um homem perto de mim, meus mecanismos de defesa já se erigiram. Certo? Me acompanham? Então ele diz assim: em mim o meio e a salvação e o fim da salvação são um só. Então, como a gente falava no passado, você só tem uma tarefa: livrar o mundo do seu ego. Lembrando que o seu ego é um programa de computador. É só isso, é um programa que você está desinstalando. Quando você desinstala, naturalmente surge o seu programa default, o seu programa padrão, que é o sistema de pensamento do Divino Espírito Santo. Tá? Então essas crenças, tipo homem não presta, esse filtro egóico, eu formei lá na minha infância, nos meus primeiros 15 anos de idade. Primeira infância, segunda infância, adolescência, ok? Eu formei lá. Crenças da minha igreja, da minha religião, do meu governo, do país que eu moro, do meu sistema escolar, da minha família. A gente falou sobre tudo isso, a gente leu os textos do livro do Renascimento, né? Então eu tenho um conjunto de crenças. E esse conjunto de crenças, se você for pegar os países, você vai ver que, de um modo geral, pessoas de diferentes nacionalidades, elas têm um conjunto de crenças um pouco diferentes. São egóicas, mas são um pouco diferentes. Se você pegar as diferentes raças, também. Se você pegar as diferentes religiões, também. Mas todo mundo tem os seus filtros egóicos. E a partir desses filtros egóicos, eu perceberei a realidade. Tá bom? Então, em mim, o meio e o fim da salvação são um só. Eu sou o meio da salvação do mundo. Como é que eu vou praticar isso com a minha criança interior? Eu vou olhar, eu vou revisitar, eu vou reavaliar as crenças da minha criança interior. E eu vou exercer a virtude do discernimento, sobre a qual nós falamos na live, não de anteontem, mas do outro domingo. Discernimento. Isso aqui me atende? Isso aqui não me atende? Essa crença de que homem não presta me ajuda ou me atrapalha? Eu olho para os homens com amorosidade quando eu tenho esse pensamento, ou eu olho com julgamento? Olha só. Não que você vai ser uma idiota ao se aproximar dos homens. Não. Mas você não vai se aproximar dos homens com o coração fechado. Ao se aproximar dos homens com o coração aberto, você pode pedir ao Divino Espírito Santo que mostre para você se aquele homem é conveniente para você, para ter um relacionamento com você. Mesma coisa, as mulheres são todas interesseiras. Gente, tem homem que não presta? Falando aqui de 3D, claro que tem. Gente, tem mulher que é interesseira? Gente, falando aqui de 3D, claro que tem. Mas eu tenho o meu GPS divino interno que pode me mostrar quais são as verdadeiras intenções daquela pessoa para comigo. Então é aquela história que a Marianne Williamson fala. Se sentiu atraído ou atraída por alguém, reze e entregue o relacionamento para o Divino Espírito Santo. Porque no fim das contas, o nosso ego acha que a gente sabe tudo. Hã? O nosso ego conhece o cara lá na balada. Principalmente mulher, né? Ai, meu príncipe encantado. Já tô escrevendo o meu nome com o sobrenome dele no final. Mas eu não sei qual é aquela, que pessoa é aquela, eu não sei qual é a agenda da pessoa, eu não sei quais são os interesses da pessoa, eu não sei quais são as virtudes, quais são os defeitos de caráter, eu não sei quais são os objetivos daquela pessoa, eu não sei quais são os valores daquela pessoa,
Eu não sei o que tipo de relacionamento que aquela pessoa tem pra vida dela. Então eu vou com calma. Mas como é que eu posso fazer isso se eu tô mega carente e mega desesperada por afeto? Ou por desejo sexual? Eu não posso. Não tem discernimento que sobreviva à carência emocional. Ou, no caso de um homem, a um desejo avassalador. Não tem. Porque esse desejo avassalador, ele tá no ego. Lembram? Ego, corpo, personalidade. E essa carência, ela tá no corpo também. Ela não tá no corpo físico, mas ela tá no corpo emocional. Entendeu? E essa carência, só Deus vai preencher pra você. E esse desejo avassalador, vocês sabem o que tá por trás dele? O seu ego. A sua crença na separação. A sua identificação com o seu corpo. Ou a sua identificação com o seu ego, corpo, personalidade. Então, meus queridos, minhas queridas, a gente não escapa. O trabalho de cura da criança interior tem que ser feito primeiramente. Então eu vou lá acolher a minha criança interior, cuidar da minha criança interior. Vocês imaginem uma menina que tenha sido profundamente amada e cuidada pelo pai dela. Que tenha visto o pai dela amar e cuidar profundamente da mãe dela. Essa menina é carente? Essa menina vai se envolver com qualquer um que chegar perto dela? Essa menina vai ter a crença de que o homem não presta? Agora vamos pegar um menino. Um menino que é super amado e cuidado pelo pai e pela mãe. Não sofre de nenhum tipo de negligência afetiva. Nenhum tipo de abandono emocional. Nenhum tipo de traição. Ele vê profundamente essa mãe amar o pai dele. E ele vê esse pai amar a mãe dele. Vocês acham que esse menino vai sair por aí se envolvendo sexualmente com qualquer mulher? Sem saber que mulher é essa? Sem saber que energia que essa pessoa está trazendo para a vida dele? Prestem muita atenção no que eu vou falar agora. As pessoas com as quais você se envolve, sejam seus amigos, sejam seus parceiros, sejam seus colegas de trabalho, elas trazem uma energia para a sua vida e não necessariamente essa energia é boa. Então você é o responsável pela sua própria permeabilidade energética ou pelos seus limites e fronteiras. Uma dessas pessoas pode inclusive trazer um obsessor espiritual para a sua vida. E esse obsessor espiritual, ele pode gostar muito de você. Eu tive um relacionamento na minha vida há muitos anos atrás com um homem com problemas com dependência química. E ele tinha vários obsessores. Eu podia sentir os obsessores. Mas os obsessores gostavam muito de mim. Muito. Olha que problema. Os obsessores dele gostavam muito de mim. Então essa pessoa, ela pode trazer obsessores para sua vida. E esses obsessores, eles podem não gostar de você. Aí eles vão perturbar a sua vida. E esses obsessores, eles podem gostar tanto de você que eles queiram ficar com você e deixar o outro. Porque vocês se lembram, se eu estava me relacionando com uma pessoa com problemas de dependência química,
eu estava na mesma vibração daquela pessoa, daquele homem. Concordam comigo? Que é uma vibração muito baixa. É uma vibração de culpa. É uma vibração de vergonha. É uma vibração de vitimização, porque eu vivia me vitimizando. Vivia me vitimizando. Ok? Então, só tem um jeito de a gente se libertar dos obsessores. Encarnados ou desencarnados. Lembrando que o mestre Gasparetto, ele falava, não se iludam com os obsessores encarnados. Eles são piores do que os obsessores desencarnados. Quem são os obsessores encarnados na sua vida? Quem são aquelas pessoas que estão parasitando a sua energia? E que você tá morrendo de medo de dar um limite. Por quê? Porque você tem a síndrome da boazinha. Você foi criada para agradar, ou criado. E você tem muita pena daquela pessoa. Então eu vou falar outra frase do mestre Gasparetto. Não dê força para o coitado. O coitado é a vítima. O coitado é aquele de quem você tem muita peninha. Não dê força pro coitado em você mesmo. E nunca dê força pro coitado no outro. Então, se você está sendo parasitado pelo outro, e todos nós, em alguma medida, temos alguém que nos parasita, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que assumir a sua própria independência emocional. Você tem que colocar um limite. Falar, não, olha, não vai dar mais não. Ah, mas você vai fazer isso aqui pra mim? Não, não vou poder. Não, como você não vai poder? Não vai dar. Eu vou viajar. Eu vou passar férias fora. Quanto tempo você vai demorar? Eu vou demorar 7 anos. Já falei pra vocês aqui, vou repetir. Quantas pessoas eu conheço que mudaram de cidade, mudaram de país, mudaram de estado, mudaram de bairro para se libertar das relações destrutivas com seus familiares. Tá? Então você precisa entender que é a sua criança ferida, sua criança interior ferida, que ainda tá querendo agradar para se sentir amada. Só que tem uma má notícia. Essa estratégia nunca dá certo. Nunca. Você fazer algo por alguém para que aquela pessoa te ame, nunca funciona. E pior, quando funciona, entre aspas, você fica com muita raiva de você mesmo, porque você não sabe se aquela pessoa tá com você pelo que você é ou pelo que você tá fazendo para ela. E esse é o dilema do codependente. Tá? E tem alguns livros que falam sobre codependência no nosso canal no Telegram. Para pegar um gancho com essa fala, eu ia ler um texto, mas agora eu já me enveredei por um negócio aqui que não vai rolar. Não vai ajudar. Então, peraí. Eu quero ler para vocês uma mensagem que eu recebi pelo Instagram. Eu não vou dizer o nome da pessoa, porque eu não posso expô-la. Eu não pedi autorização, né? Eu recebi a seguinte mensagem de uma pessoa, que me deixou bastante preocupada. Comecei a ver os seus vídeos no YouTube e comecei a sonhar com pessoas me atacando, me batendo no rosto, me batendo na cabeça, e eu quase chorando, dizendo: Deus as abençoe. Eu escolhia não revidar e até abençoar. Eu tive a impressão que ela me mandou uma mensagem, eu tive a impressão de que ela me mandou essa mensagem assim, achando que isso seria uma boa atitude, né? E aí eu vou dizer pra você, minha querida, esse sonho, no meu ponto de vista, na minha interpretação grosseira, porque eu não sei a história da sua vida,
Mas na minha interpretação, esse sonho está sinalizando para você que você precisa começar a estabelecer limites urgentemente no seu relacionamento, nos seus relacionamentos. Você precisa começar a se proteger do mal que as pessoas estão vindo na sua vida para fazer contra você. Então, se você não assistiu a live de domingo, eu peço que você assista. Porque o terceiro texto que eu li, acho que é o terceiro. Acho que foi o terceiro. É um texto que fala sobre o verdadeiro conceito da ausência de defesas de acordo com o curso em Milagres. Tá? Qual é o verdadeiro conceito da ausência de defesas? O que é? E não é não revidar. Não é não revidar. Isso é uma interpretação muito equivocada. Mas é se proteger, é se defender. Me parece que você não consegue fazer isso na sua vida. E, gente, isso é muito comum. E especialmente entre as mulheres. Tá? Isso é muito comum. E por que é muito comum? Porque nós, enquanto crianças, somos ensinados a sermos bonzinhos. Se você é bonzinho ou se você é boazinha, você está praticando um desserviço para você mesmo e para a humanidade. Porque ser bonzinho é coisa do ego. E ser bonzinho não é ser autêntico. Eu não posso ser boazinha e ser real. E ser autêntica. Eu não posso. Não existe. Vocês entendem? Eu não posso. Eu tenho que criar meios, buscar o conhecimento para eu aprender a colocar os meus limites. E por que eu não quero colocar os meus limites? Porque eu parto da crença egóica de que se eu fizer pelo outro, o outro vai me amar. Se eu atender o tempo inteiro aos desejos do outro, o outro vai me amar e o outro vai querer ficar comigo. Não, isso é falso. Essa crença é do ego. Essa crença brota de uma mente desconectada de Deus. Você vai buscar seu amor em Deus. O amor do outro é uma consequência do amor de Deus transbordando dentro de você mesmo, dentro de você mesma. Aí o outro vem. O outro pode ficar um tempo e ir embora. O outro pode ficar a vida inteira. Certo? A gente não sabe quanto tempo o outro vai ficar. E o outro não vai ficar pela eternidade, eu posso te garantir. Não vai fazer juramento, voto, pacto de amor eterno com as pessoas. Depois as pessoas chegam lá no Theta Healing, hoje à noite eu vou atender, né? As pessoas chegam lá no Theta Healing, tem que desfazer isso tudo. Ah, eu fiz pacto de amor eterno. Aí o outro morre. Aí o outro morre. E aí, como é que eu fico? Gente, não pode. Não pode, pelo amor de Deus. Não pode, não tem nada de eterno. Eterno é a sua vida, eterno é o seu contato com Deus. Eterno é o seu contato com o Espírito Santo. Não, mas a gente vai ficar junto pela eternidade. Não vai. Não vai. Você vai conhecer tanta gente. Ah, a gente vai ficar junto até que a morte separe. Beleza, até que a morte nos separe. Beleza, mas um dia a morte chega. Ah, mas aí a gente morre junto. A gente pode fazer um pacto e a gente, na hora que vê que a morte está chegando para um, o outro se mata. Não acho uma boa ideia. Sabe por quê? Porque depois que a gente morrer, a gente vai para um plano que tem a ver com o nosso estado de consciência. Que não necessariamente vai ser igual ao do outro. Ah, Jaque, mas você não disse que se tá junto é porque tá no mesmo estado de consciência? Aqui na terceira dimensão. Quando você for para a quarta dimensão, que você for para o plano espiritual, o seu estado de consciência ele vai sofrer uma readaptação para habitar outro plano de existência. Para pegar o termo da Havaiana Stable do Theta Healing.
E aí eu não sei se você e ele, se você e ela vão estar no mesmo nível. Não sei. Eu não sei. Um bom filme para vocês assistirem sobre isso é O Nosso Lar. O André Luiz, quando ele passa para o plano espiritual, depois que ele já tá lá, que ele já saiu do umbral, que já ajudaram ele e tal, a mãe dele desce de um plano espiritual superior, porque tem 7 subplanos, né? A mãe dele era uma mulher bem mais evoluída do que ele, então ela estava num plano alguns andares acima dele, né? A única maneira da gente entender isso é talvez imaginar um prédio, um edifício de 7 andares, ou 49 andares, tá? Em que você tem 7 planos de existência com 7 subplanos, tá? Segundo dizem aí os esotéricos. Eu não entendo muito disso, não. O meu entendimento melhor disso vem do Theta Healing, então seria um edifício de 7 andares com 7 planos de existência, tá? Nós estaríamos no 3º andar, que é a vida na 3ª dimensão encarnada na forma humana. Né? Então, muito bem. Então, ela volta, ela vai lá dar um alôzinho pro André Luiz, fala, e aí, meu filho, tá tudo bem com você? Um beijinho aqui pra você, eu tô orando pra você, mas eu tenho que, ó, pá. E aí, quem tá mais acima consegue descer, mas quem tá mais embaixo não consegue subir, não. Tá? Então não venha com essa, senão depois você vai baixar lá no catete, lá no Theta Healing, para eu desfazer seus votos, pactos, juramentos, acordos, contratos, obrigações aí, para tua vida poder andar para frente. Ou não lá no Theta Healing, mas depois você vai ter que ir numa prática espiritual para desatar esses nós. Tá? Então não caia nessa crença egóica de achar que o outro vai gostar de você porque você fez algo por ele. Não caia nessa asneira de que você é uma pessoa boazinha, que as pessoas no seu sonho, eu não sei se não foi isso que você quis dizer, tá, querida? Você me perdoe, mas foi isso que eu entendi. Né? Então não caia nessa asneira de que você tá evoluindo espiritualmente, aí você sonha que as pessoas vêm te bater, vêm te agredir, você não faz nada, você as abençoa e você não revida. Não. Isso não é crescimento espiritual, não. Isso é ego. Ah, eu sou bonzinho, eu sou boazinha. No mínimo, eu estou presa aqui à minha vaidade. Ah, eu quero que as pessoas me achem tão boa. Eu não revido. Eu preciso saber me proteger. Então eu sugiro a você que ainda não assistiu a live de domingo, tem uma parte da live, você não precisa assistir toda, ela durou quase 3 horas, né? Você assista a parte na qual eu leio um texto do Dr. Kenneth Wapnick sobre o que é a ausência de defesas em um curso em milagres, tá? Para você aprender mais sobre isso. Deve estar lá por volta de 1h, 1h15, por aí. Eu vou ler o texto e aí eu falo. Estou lendo o livro que são as perguntas mais perguntadas de um curso em milagres, que os alunos mais perguntam, e aí ele explica o que é a ausência de defesas, tá? Então, o que é a ausência de defesas? É eu me defender sem ver um pecador no outro. Eu vejo que a ação do outro é danosa, então eu me protejo, eu me defendo. Eu posso até apontar uma arma pra ele. Ah, eu tenho uma arma aqui na minha bolsa, então eu vou apontar essa arma pra ele. Tá? Mas vendo que ele é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso e isento de pecado, e que naquele momento ele não tá podendo manifestar. Mas eu vou me proteger. Né? Como eu tive um vizinho, quando eu morava na casa dos meus pais, que esse vizinho, ele tinha arma em casa. E ele era casado e tinha 2 filhos, um menino e uma menina. E um dia o assaltante foi assaltar a casa dele. Ele só mostrou a arma pro cara. Ele não fez nada. O cara foi embora. Eu não posso dizer que ele teve uma atitude sem defesas. Não posso, porque eu não sei o que ele estava vendo e pensando do bandido, tá? Mas eu posso dizer que se eu faço isso hoje, eu posso estar tendo uma atitude sem defesas. Desde que eu olhe para ele e pense assim, coitado desse pobre infeliz.
A mentalidade de escassez dele é tão grande que ele tá vindo aqui tentar tirar o que é meu, que eu ganhei de forma honesta, correta e digna, tá? Então, por que eu tô trazendo esse exemplo aqui pra vocês? Eu não sei, porque alguém tá precisando ouvir isso. Porque eu rezei antes de fazer o vídeo e pedi ao Divino Espírito Santo pra me inspirar, tá? Então, alguém tá precisando ouvir aqui isso. Então, você precisa aprender de uma vez por todas a começar a colocar limites nas pessoas à sua volta. Limites amorosos. Limites amorosos. Ah, vamos no cinema ver aquele filme chato pra caramba. Vamos lá, me faz companhia. Olha, aquele filme eu não tô querendo muito ver não. Será que a gente pode ver o outro filme? Isso é um limite, gente. Ou então, se ficar confortável pra você, alguns vão dizer aqui que eu tô ensinando meus alunos a serem interesseiros. Não. Eu tô ensinando vocês a verem os interesses compartilhados. A pessoa pode falar assim pra você, como eu tinha um amigo de adolescência, que eu amo esse amigo e a gente é amigo até hoje. De adolescente mesmo, tá, gente? Mais de 30 anos de amizade. E ele queria ver aqueles filmes de luta, de Jean-Claude Van Damme. Então ele falava pra mim, vamos comigo? Ah, meu Deus, mas não gosto desse filme. Não, vamos comigo, não quero ir sozinho. A gente não era namorado não, a gente era só amigo. Ah, depois eu pago o seu lanche. Aí eu ia. Ele pagava o lanche pra mim. Ficava tudo bem. Tá? Então o importante é que fique tudo bem. Porque se não fica tudo bem, depois você vai jogar na cara da pessoa. Depois de tudo que eu fiz por você, você me abandonou, seu miserável. Depois de tudo que eu paguei pra você, sua interesseira, você está me largando por outro. Não. Não. A chave aqui é muito simples. Eu posso fazer de graça? Não, eu não posso. Então qual é meu preço? Eu posso tentar chegar a um acordo de troca que seja bom para os dois lados. Os tais dos interesses compartilhados. Ou eu posso simplesmente falar, olha, dessa vez não dá. Não posso ir ver o filme do Jean-Claude Van Damme com você. Jean-Claude Van Damme, inclusive, agora já tá aposentado, né? Eu acho. Né? Ainda que tem um filme do Van Damme que eu gosto muito, que é o Soldado Universal. Vocês vejam, eu também tenho esse gosto um pouco cafona, né? Eu gosto do Soldado Universal. Me conte nos comentários se você também gosta do Soldado Universal. Fora que o Jean-Claude Van Damme era lindo, né? Muito bem. Então, quando eu vou fazendo esses movimentos, eu vou atendendo às necessidades emocionais da minha criança interior. E num primeiro momento ela vai falar assim pra mim, Jaque, a gente não pode fazer isso. Isso é a minha criança interior falando comigo. Jaque, a gente não pode fazer isso. Se a gente fizer isso, essa pessoa vai deixar de gostar da gente. E essa pessoa vai embora. Sabem o que é isso? Calor no Rio de Janeiro, eu dormi de ar-condicionado ligado. Cheio de rinite, cheio de dor de garganta. Mas sem ar-condicionado não tinha como dormir. E aí você vai falar assim pra sua criança interior, né? Eu vou falar pra minha, você fala pra sua. Pequena Jaquinha, se essa pessoa deixar de gostar da gente, porque nós vamos ser reais, autênticos, verdadeiros e vamos fazer aquilo que nos atende, então é porque essa pessoa nunca gostou da gente em primeiro lugar. Ah, Jaque, mas aí eu vou virar uma pessoa extremamente egoísta e aí eu só vou fazer o que eu quero? Nananina, não. Você vai virar uma pessoa moderada na sua generosidade, verdadeira na sua generosidade, autêntica na sua generosidade. E se o seu fulano de tal chegar pra você e falar assim,
Já que você não vai fazer isso pra mim, eu vou embora. Você fala assim pra ele, olha, como dizia a minha professora, isso não é nada do que eu queria que fosse. Eu vou chorar muito, eu vou ficar triste, mas a vida vai seguir. E você vai pensar dentro de você. E vai aparecer um outro mais bacana pra mim. Mas aí você não precisa falar isso pra ele, tá? Você não vai falar pra ele assim, você vai embora? Depois de tudo que eu fiz por você. Tem uma autora que eu gosto muito, que escreve sobre relacionamentos. Ela tem um livro lindo chamado Enquanto o Amor Não Vem. Iana Van Zandt. Iana Van Zandt, não sei se é assim que fala o nome dela. Iana Van Zandt, os livros dela tocam a gente profundamente. Tem vários, foram publicados pela editora Sextante, quase todos traduzidos para o português. Ela é uma americana. E a Iana, ela tem um texto dela que ela fala assim, tem pessoas que vão chegar na sua vida, vão entrar na sua casa, você vai servir uma refeição para elas numa bandeja de prata, as mais finas iguarias, as bebidas mais caras, um guardanapo de linho, uma música ambiente. Essa pessoa vai se sentar na sua casa, ela vai comer da sua comida, ela vai beber da sua bebida, ela vai ouvir a sua música, ela vai desfrutar da sua casa, ela vai limpar a boca com um guardanapo de linho, vai se levantar, pegar as coisas dela e ir embora. E você vai se sentir muito mal com isso. E aí, qual é a virtude que eu e você e a torcida do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, do Corinthians, do Grêmio, do Bahia, do Bayern de Munique, temos que aprender? E o curso fala muito disso quando trata dos relacionamentos especiais. A não barganhar. Se eu quero fazer tudo isso pro outro ficar comigo, me amar, me pedir em casamento, me dar um anel de noivado, me dar um emprego, ir pra cama comigo, isso é barganhar. Isso é relacionamento especial. Então só tem um jeito de eu resolver isso. De eu curar isso. É a cura da minha criança interior. Que eu faço da seguinte forma. Eu entro em meditação. Eu me abasteço do amor de Deus. Eu me lembro que Deus me acha linda, maravilhosa, inteira, perfeita, completa, maravilhosa, infinitamente o máximo. Que Ele me ama, que eu sou a criança amada de Deus. A minha taça de amor transborda, como diz lá no Salmo, que eu acho que é o 23. A minha taça transborda. E aí, se a minha taça transbordou, naquele jantar maravilhoso, e eu fiz aquilo por um amor, um apreço, uma amizade, um afeto, um carinho verdadeiro pelo outro, se o outro for embora, eu posso ficar triste, mas eu não vou ficar dilacerado ou dilacerada. E eu vou falar assim pra mim, puxa, que pena. Aqui, com essa pessoa, nesse momento, a troca não era possível. Vou seguir adiante. E encontrar alguém com quem a troca que eu desejo e que hoje eu sinto e sei que mereço, seja possível. Mas o que a gente faz? A gente vai atrás do outro, a gente xinga o outro. A gente fala, seu egoísta, seu miserável, sua interesseira, sua FDP. Você me explorou, você me usou, você tem que mudar, você tem que gostar de mim, você tem que me querer. Tô tentando transformar o outro, consertar o outro. Pra quê? Por um motivo torpe e egoísta. Eu quero ficar bem. Não, gente, então para de fazer. Experimenta parar de fazer. No início vai ser um pouquinho difícil, desconfortável. Depois você tira de letra. Para de fazer.
para de fazer ou cobra o seu preço. Olha, seu fulano, eu vou fazer isso aqui pro senhor, mas é R$100, tá? Como assim, R$100? É, R$100. Não, mas aí eu não quero. Ah, então... Mas você não pode fazer pra mim? Você sempre fez. É, mas agora eu tô sem tempo. Agora eu não posso fazer mais sem cobrar. Agora eu preciso dos R$100 pra comprar o material. Agora eu preciso dos R$100 pra ir pra manicure, fazer escova progressiva, fazer meu pé, minha mão, depilar o meu bigode, né? Se eu não depilo meu bigode, eu fico praticamente uma portuguesa, com todo respeito, amor e carinho às portuguesas aqui no vídeo, que com certeza estão em Portugal depilando os seus bigodes, né? Mas eu herdei esse bigode da minha avó, que era totalmente portuguesa, biotipo completamente de portuguesa, minha avó Amélia, mãe de mamãe, né? Então preciso ir no salão, pintar o cabelo, fazer a mão, fazer o pé, tirar meu bigode, né? Aí não vai dar. Ah, mas assim eu não quero. Ah, tudo bem. Mas você pode fazer pra mim? Não, sem os R$100 eu não posso. Os R$100 são um exemplo, são uma metáfora, ok? Os R$100 são uma metáfora. A cura da sua criança interior. Eu vou falar uma frase muito impactante para vocês agora. Lembram que eu falei há um tempo atrás que a fé era um sentimento imortalista e a esperança era um sentimento mortalista? Isto é, a fé é um sentimento do Espírito Santo e a esperança é um sentimento do ego. Você vai precisar tirar as esperanças da sua criança interior. A nossa criança interior, ela está congelada lá no passado, esperando que os outros mudem. Ah, se eu fizer assim, assim, o papai vai me amar. Se eu deixar de ser uma má menina, a mamãe vai me amar. Não, isso é esperança. Então, nós continuamos nos nossos ciclos de compulsão à repetição, na esperança de que dessa vez o papai me ame. E o papai pode estar... hoje, na minha psique, substituído lá pelo meu marido. Na esperança de que dessa vez a mamãe me veja. De que dessa vez a minha irmã me reconheça. De que dessa vez o meu melhor amigo queira me convidar para tomar sorvete com ele. Tire as esperanças da sua criança interior. Não vai acontecer. Não vai. O que você recebeu está recebido. O que você não recebeu não está recebido. Mas o que você não recebeu, você está apto a dar para você mesmo agora. E a primeira coisa saudável que você pode dar para sua criança interior ferida é colocar limites na atuação das pessoas na sua vida. Querem ver um pensamento, uma crença egóica que está por trás disso e que você vai desfazer hoje, aqui, agora? Amar é se sacrificar pelo outro. Isso é do ego. Se eu amo, eu me sacrifico. Amar é eu me sacrificar. Eu me sacrifico porque eu amo. Mentira. Isso é do ego. A palavra sacrifício está intimamente relacionada ao ego. Negativo de um curso em milagres. Mas como eu não vou me sacrificar e levantar às 3 horas da manhã para amamentar o meu filho de colo? Você não está se sacrificando. Você fez uma escolha, ter um filho. Um filho enquanto ele é bebê. Um filho enquanto ele é bebê. Ele precisa ser amamentado de 3 em 3 horas, às 3 da manhã, ou às 4, ou às 5, você vai acordar para dar de mamar para ele. Mas aí você não vai mais olhar para aquilo como um sacrifício. Você vai olhar como uma escolha. A escolha pela maternidade. Toda escolha implica um preço a ser pago. Né? Ah, eu me sacrifico, eu me levanto todo dia 5 da manhã para trabalhar. Não, eu não me sacrifico.
Eu escolho levantar às 5 da manhã para ir trabalhar, para poder no final do mês ter o meu emprego, pagar a conta de luz, ligar o ar-condicionado, ir no cinema ver o Soldado Universal do Jean-Claude Van Damme, pagar o meu próprio lanche se o outro não for pagar, estudar, comprar minha bolsa, viajar. Então não tô me sacrificando, tá? Então amor não é sacrifício não. Esse é um conceito do ego, tá bom? Então hoje eu quero que você reflita aí sobre essas coisas, tá bom? Essa era a mensagem para o dia de hoje. Em você, o meio e o fim da salvação são um só. Porque você está pedindo ao Divino Espírito Santo para corrigir a sua mente, ou para, como ele fala aqui, né? Você está escolhendo aceitar a expiação para si mesmo, aceitar a correção da sua mente. E você vai refletir sobre isso junto com a sua criança interior, tá bom? A chave para abrir essa porta está na cura das feridas emocionais dela. Tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem que eu tinha para o dia de hoje. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.